de 18 de fevereiro de 2021, 21ª entrevista, live do Criança Não é Brinquedo, um projeto focado na violência sexual contra a criança e o adolescente. Abrimos novos temas para olhar para a criança e o adolescente como um todo, porém sempre focado, sempre alertas, porque olhamos para baixo, porque tem gente pequena pedindo socorro. Hoje nós vamos falar sobre a educação sexual infantil. Desculpa, gente. Nós vamos falar hoje com a Helenice sobre a importância da educação musical na formação da criança e do adolescente. Eu me atrapalhei um pouquinho porque eu precisei encerrar e voltar por problema de conexão. Vamos ver se a Helenice consegue entrar agora. Simone, Jô, tá aqui, boa noite a todos. Boa noite, Bárbara. Voltando, meu pessoalzinho, obrigado por voltarem. Boa noite a todos. Vamos esperar a Helenice agora que vai dar certo. Helenice entrou. Vamos lá, vou enviando o convite. Enviou. Eu acho que agora deu certo, Helenice. Será que não vai dar certo de novo? Gente, o que está acontecendo? Não chega o convite, eu aceito o convite e não entra. Ela está aqui digitando no WhatsApp, de novo. Vamos tentando, Helenice, até conseguir. Calma. Tentamos até conseguir. Helenice entrou de novo. Vamos lá, Lê. Mandou. O teu veio. O dela também vem, Simone. O dela também vem. Eu aceito, só que não entra. A Camila linda! Direto da Nova Zelândia. Que linda, meu amor. Minha pianista querida. Stefan, a Ângela. Lê, manda o pedido de novo. Mesma mensagem, ela não está conseguindo. Oi, Cá, tudo bem, meu amor? Kátia. Nossa, que gente gostosa chegando. Só a Helenice que não consegue entrar. O Simone, o dela vem o convite, só não consegue entrar. Vamos lá, Helenice. Manda outra vez. Eu acho que é a conexão dela. Vamos fazer figuinha aí para ela entrar? Vamos lá, Lê, entra de novo. Eu acho que é a conexão dela. Mas a gente tem paciência, calma, vai dar, Lê, fica calma. Ela está aqui digitando no WhatsApp.
Então vem de novo, meu bem. Ok, Lê, ela vai tentar de outro lugar. Vamos lá, vai entrar, vai conseguir ler. Vamos ler. Gente, ela me manda mensagem, o convite. Já tentou 20 vezes, ela está falando e não consegue. Tenta a 21ª, Lê, quem sabe a gente consegue agora. Nossa, estamos esperando tanto você, a maior, o maior suspense para te receber. Vamos lá, internet, ajuda a gente aí. Não chega o convite dela, gente. Eu estou tentando, aparece a mensagem de que a solicitação não foi enviada. Eu mandei, vamos ver se você recebe, Lê. Ah, deu certo! Tá vendo? Persistência é a alma do negócio. Persistência, Lê. Nossa, que Pronto. nervoso. Não, calma. Eles adoram dar um baile na gente. Bom, a tua conexão tá. Eu acho que tá falhando aí, Lê. E a conexão da Lê não tá Tá boa. falhando. Pronto, agora veio. Pronto? Tá me Aqui. ouvindo? Você me Sim, você me ouviu? Me ouve? ouve? Também perfeito. Agora tá tudo em paz. Então, Tomara. não, agora vai em frente. Helenice, em primeiro lugar, muito obrigada de você ter aceitado o convite. Boa noite a todos os presentes. Depois um olá para todo mundo que vê a live que fica gravada. Muito, muito obrigado. Para mim é uma emoção imensa. Vocês vão saber por que essa emoção é imensa já já. De estar com a Helenice aqui nesse projeto Criança Não é Brinquedo, aonde nós temos que olhar para baixo, porque tem gente pequena pedindo socorro. O nosso projeto é observar, trabalhar e combater a violência sexual infanto-juvenil. Porém, esse ano nós resolvemos, o grupo que faz esse trabalho, nós resolvemos ampliar e trazer todos os temas que envolvem a formação da criança e do adolescente. É essa geração que precisa de um olhar cuidadoso, de um olhar afetivo e de um olhar firme. E hoje nós estamos aqui com a Helenice, que eu vou fazer a apresentação dela e passar a palavra para ela já já. O tema de hoje é a importância da educação musical na formação infanto-juvenil. Helenice é educadora musical, psicóloga, especialista em educação infantil e pós-graduanda em psicomotricidade. Participa ativamente de palestras, cursos, workshops, buscando atualização e formação contínua na área de educação musical, piano e flauta doce, com ênfase principal no método Suzuki, Orff e Dalcroze. É assim que fala? Falei certo? Dalcroze? Dalcroze. É diretora. Ai, gente, ela já falou, pronto, vou repetir. É diretora professora da Clavier Educação Musical, Centro Suzuki de São Bernardo, desde a sua fundação em 1989. E ministra cursos e oficinas para professores na área da educação musical. E uma coisa que ela não colocou no currículo, que eu
São duas coisas que ela não colocou no currículo que eu faço questão de falar. Ela é minha filha do coração, há mais de 30 anos, ela é minha filha do coração, e é a primeira professora de piano do pianista mais maravilhoso desse mundo. Desculpa, Camila, mas depois você é a segunda, tá? Do meu filho. Ela foi a primeira professora de piano desse menino que hoje tem 2 mestrados e está no final de um doutorado lá nos Estados Unidos. Mas foi através dela que ele se desenvolveu e se apaixonou pelo piano. Então, vocês entenderam porque muita emoção está com essa menina aqui, né? A palavra é sua, Lê. Bom, eu queria primeiro agradecer. Eu estou tentando achar uma posição aqui para o celular ficar quieto, mas acho que eu consigo. Eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, assim como, né? Bom, a gente tem uma história, né? Muito linda. E ter sido professora do Ricardo, assim, é algo maravilhoso, algo que eu carrego todo dia como um privilégio muito grande, né? Acho que foi um privilégio realmente, acho que essa é a palavra. E, então, muito obrigada, né, pelo convite e vamos lá, vamos Vamos trabalhar. lá? Vamos trabalhar? Então, vamos lá. O que devemos pensar quando se fala em educação musical? O que significa isso, Helenice? Tá. Bom, pensar em educação musical, a gente precisa primeiro pensar em educação, né? Então, o que é educação? Uhum. Resumindo, bem pequenininho, porque se a gente for falar muito, a gente vai ficar a noite inteira, e eu sei que o tempo aqui é limitado, e a gente já atrasou por conta da entrada. Mas a gente pode pensar que a educação é um processo para facilitar o aprendizado, a aquisição de conhecimentos, habilidades, hábitos. Então, a gente pode ter um pensamento nessa direção. E pensando nisso, a gente tem que considerar, então, que a educação musical tem que ser um processo para facilitar o aprendizado, né, ou a aquisição do conhecimento musical, com todas as habilidades que isso envolve, né? Os bons hábitos e todas as coisas que envolve o aprendizado musical em si. Bom, ao se pensar nessa educação musical, é importante a gente ter em mente algo muito bem estruturado, né? Com estímulos musicais apropriados, uma conduta bem definida, objetivos claros, pensar da onde a gente parte, até onde a gente quer chegar com os alunos. Não é simplesmente chegar lá e dar uma aula e no outro dia chegar lá e dar outra aula e as coisas desconectadas, né? Eu penso algo que eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande com a educação musical em relação aos alunos, é que normalmente a gente fica muitos anos com o mesmo aluno, né? Seja numa escola regular, seja numa escola de música. Porque o professor de classe, ele fica ali com o aluno um ano e no outro ano, normalmente, né, nas escolas, troca de professor. E os professores específicos de música, algumas outras áreas específicas também têm o privilégio de acompanhar esses alunos por mais anos. Eu, por exemplo, teve uma escola que eu trabalhei que eu acompanhei os alunos por 8 anos. Aí, durante 8 anos, você conhece o aluno, né? Você sabe Uhum. quais são os pontos que ele tem mais facilidade, quais são os pontos que ele tem mais dificuldade, como é o emocional dessa criança, de que maneira você pode ajudar, de que maneira você pode conduzir um trabalho. Então, é possível você saber exatamente aonde você quer chegar com cada um dos alunos, não com uma turma genérica como um todo, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar nessa individualidade. A gente está com seres humanos na nossa frente, né? E isso na escola de música também. Acho que até mais, porque a maioria das escolas de música, quando trabalha com o ensino de um instrumento musical específico, ainda existe um trabalho muito individual, das aulas individuais em si. Aqui na escola a gente tem essas aulas individuais e também as aulas coletivas. E tem alunos que ficam muitos anos com a gente. Então é muito legal você ver o desenvolvimento dele e você pensar na educação dele como um todo, não só ensinar música, mas pensar na educação, uma educação de ser humano mesmo, né? Uma Que eu acho educação que a gente sonha, né, Helenice? exato, a educação que a gente sonha, né? Algo muito mais completo do que só ensinar a tocar músicas, né? Isso.
é muito possível e a gente tem uma ferramenta muito poderosa na nossa mão, que é a música, né, para trabalhar isso. Eu penso também que as atividades musicais, em geral, tanto para as crianças como para os adolescentes, elas são muito motivadoras por si próprias, né? Não precisa fazer muito para as atividades musicais serem motivadoras. E aqui a gente cai em alguma coisa um pouco perigosa, que é confundir a educação musical com o entretenimento. Né? O que é a aula de música? O que é educação musical? O que é entretenimento? Né? Aham. Muito importante pensar que educar é alguma coisa muito séria. Não é simplesmente chegar lá e fazer uma atividadezinha que é divertida. Os alunos vão gostar. Aí no outro dia você chega lá e faz outra que é divertida. Sim, os alunos gostam. Mas E nem só para o seu filho aprender a tocar um instrumento, chegar alguém em casa e você falar, vai tocar, né? exato. Uhum. Né? E eu penso que tem que ser algo muito bem planejado, muito bem estruturado, né? Como eu falei, objetivos claros, um direcionamento bem definido, porque a gente tem um ser humano na nossa frente, né? E é importante pensar que tudo que for feito com esse ser humano vai ter reflexos para o futuro, positivos ou negativos, mas os reflexos vêm. Você é psicóloga, você sabe disso. Né? E na minha formação musical, por exemplo, eu me deparei com muita coisa, algumas coisas um pouco estranhas. Por exemplo, eu vi amigos serem discriminados porque, você não tem talento, você não serve para isso, né? E, poxa, dói, né? Você escutar uma coisa dessas. Ou algum dia, por algum motivo, alguém que não estudou durante a semana, chega lá na aula, o professor fala assim, o que você veio fazer aqui? Você não estudou? Vai para casa. Né? E a sua chance de ter aula? E o seu momento com o professor? Se você não estudou, será que esse professor não tem mais nada para te ensinar? O que é educação, então? É só o aluno ir lá, praticar e voltar, e esse bate e volta? E o resto, né? E a pessoa que está por trás disso? Então, para mim, pensar nesse ser humano é muito importante dentro da educação musical. E os cuidados que se devem ter com relação a isso, né? Mesmo porque quando você tem esse olhar de pensar como um ser humano, você está diante não só né, acredito nisso porque eu sei que é assim com você. Você não está só ali preocupada se o seu aluno está aprendendo música. Você está ocupada com o comportamento daquela pessoinha na tua sala de aula. Você está ocupada em perceber que hoje ele chegou diferente, que na aula seguinte ele continua triste e que na outra aula ele continua não se comunicando mais. E você pode ser uma ponte de chamar essa mãe, esse pai e Exato. levantar. Uhum. É exatamente isso, porque tudo que acontece em casa se reflete, né, na aula de música, numa aula em geral, num contato próximo com uma pessoa. E a gente percebe, às vezes, no som do aluno que a coisa não está legal. Né? E aí é muito possível, realmente, como você falou, né? Investigar com o pai, com a mãe o que está acontecendo, dar um encaminhamento para essa criança se ela necessita, ver mesmo, ter o cuidado mesmo com a pessoa enquanto um todo, não só com, ele aprendeu a música, não aprendeu, é bem isso. Legal, Lê. E quem deve ser esse profissional, esse educador musical? Uhum. Bom, se a gente está falando de educação e a gente está falando de música, espera-se que esse profissional tenha conhecimento e formação nas duas áreas, né? Tanto na área de educação quanto na área de música, ou direto na área de educação musical. Se espera que ele seja um bom músico para que ele possa dominar o assunto e passar esse assunto adiante. Não adianta ele ter só a teoria, ele tem que saber a prática da coisa, como funciona. É que nem um mecânico, não adianta o mecânico só saber a teoria de consertar as coisas e na hora H ele chega lá e fala, nossa, mas era assim, mas essa peça não tem que conectar com aquela, mas qual é essa peça? Onde fica essa peça? Eu sei que tem que conectar uma com a outra, mas qual é? Né? Não adianta ter a teoria e não ter a prática. Né? Eu acho que a prática é muito importante. Então, tem que ser um profissional que tenha uma prática musical, que conheça, domine o assunto. Mas também que ele tenha um domínio sobre tudo que envolve educação. Não adianta nada ele ser um bom músico e não ter a mínima ideia do que ele tem que fazer com uma pessoa na hora de educar. Né? Eu penso que é um pouco estranho você simplesmente querer reproduzir
algo que você aprendeu, que você vivenciou enquanto aluno e querer reproduzir para uma outra pessoa sem ter um conhecimento do que seja educação. Aproveitando, a gente fez a ponte ali com o mecânico, dá para a gente fazer uma ponte com o médico. Não é porque ele foi um bom paciente que ele vai ser um bom médico, se ele não estudar, né? A mesma coisa, não é porque eu fui um bom aluno de música e que eu toco bem que eu vou ser um bom educador, Aham. né? Tem que estudar. A gente vê muito, porque, né? Porque é muito comum na nossa área a gente vê pessoas que simplesmente estudaram para serem músicos e depois dão aula sem ter esse conhecimento da educação, né? Isso é preocupante. Então eu penso que esse professor tem que saber mesmo sobre a área de educação, né? Eu vi até uma postagem sua, lembrei agora, uma postagem sua faz pouco tempo, falando um pouquinho sobre os coachings, né? Que estão pouco a pouco. Conta um pouquinho sobre essa sua fala. Eu Olha achei... o assunto que pega no meu calo. Pois é, né? É mais ou menos isso. É o coaching que quer se passar por psicólogo e é o músico que quer se passar por educador, né? Então, quer educar? Estuda sobre, vai fazer um curso sobre educação, vai aprender o que é educar, o que envolve, né, a educação. Então, né, dependendo de como você conduz as coisas, você pode trabalhar para uma autoestima muito legal, como você pode trabalhar para uma autoestima super. Nós estamos com um problema na sua conexão, Lê. Tá voltando. Tá aqui rodando. Ih, a Lê caiu. Vamos esperar ela voltar de novo. A Lê caiu, gente. Vamos esperar aqui que ela volta já já. Caiu, Lê, não tem problema. Volta, querida. A gente espera, porque tá muito bom. A gente te espera aqui. Já solicitou novamente. Eu não acho a sua solicitação. Não me aparece a sua solicitação, querida. Gente, tá difícil. Não aparece sua solicitação, Lê. Oi, Glória. Tudo bem, querida? E ele nesse caiu não consegue voltar, gente. Um pouquinho de paciência. Tá difícil aqui hoje, hein? Tá difícil, conexão da Lê tá difícil.
Cadê a Helenice? Gente, será? Ah, mandou aqui. Mandou aqui. Pronto, voltou. Voltou, mudei de lugar. Vamos ver se agora fica melhor. Vamos lá, continua, Lê. Então, aonde será que cortou? O que eu estava falando quando cortou? Você Porque esse é estava o... falando que não é importante que seja um educador, né? Que se não foi um bom paciente, não vai ser um bom, não quer dizer que vai ser um bom médico. Aí tem o coaching, que quer ser psicólogo, e o músico que quer ser educador. Foi por aí que você parou. Ah, tá. Bom, é mais ou menos isso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você trabalhar com esse ser humano. Dependendo de como você conduz o trabalho, você vai ter é, autoestima muito grande, por exemplo, ou você vai ter um problema de autoestima para o resto da vida. É algo muito sério, né? Enfim. Também alguma coisa que a gente vê é o professor precisa dominar o assunto, né? Que a gente comentou ali, que ele tem que ser um bom músico. Então, se você é professor de violão, dá aula de violão, não vai dar aula de flauta doce, né? Se você é professor de piano, dá aula de piano, não vai dar aula de violão. Essas coisas são importantes também a gente pensar, né? Eu acho que é uma conscientização mesmo. No Brasil, infelizmente. Olha o teu aluno chegando, a sua primeira professora, Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Que legal que você está aí. A minha conexão já caiu aqui, já voltou, tá um caos, mas tá tudo bem, estamos felizes. Então, eu penso que no Brasil, infelizmente, as coisas não são muito claras, né? Não sei como é fora, mas fica um pouco misturado. Ah, você é professor de música, você é músico, vai lá e faz o trabalho, né? A educação musical precisa ter muito mais conscientização. Eu acho que a palavra é essa, conscientização. Mas eu acho, Helenice, que não é só na questão da educação musical. Eu vejo isso na psicologia, em várias áreas, né? Eu penso assim, não adianta você falar, eu atendo A, B, C, D, todas as. Não, você atende uma faixa etária, né? Você não vai ser especialista em tudo. Se Sim, você quer ser bom, você vai ser bom naquilo que você está estudando, né? exato. Não preciso dar, eu não vou dar aula de piano, violão, flauta, como eu não preciso atender criança, adolescente, adulto, casal, família, Exato, né? Para claro, ser um bom profissional. Eu quero ser claro. bom naquilo que eu faço. Então, eu vou Isso, me dedicar naquilo que eu faço. Quanto exato. mais informação, melhor. Claro, Quanto mais né? vivência naquilo que eu ensino. Porque se eu não tiver vivência naquilo que eu ensino, não há ensino. Exato, exato. Né? É, Porque a na- vivência que vai para ele te ensinar. Aham. Eu penso que não tem problema nenhum você dar aula de mais do que um instrumento, desde que você tenha estudado, né? Ele. Isso. Não vejo problema, mas é essa consciência de que você tem que ter estudado para fazer, né? Não é simplesmente, eu aprendi música, então eu vou. É fácil. Tocar o violão é fácil, vamos lá, vamos dar aula. Tocar não sei o que é fácil, vamos lá, vamos dar aula, né? Tocar pode ser fácil, dar aula é outra coisa, né? Ensinar é outra coisa. Mas é mais ou menos isso. E por que a educação musical é importante? Bom, primeiro para se desenvolver um senso da arte em si, né? Da música, da arte em si. Se você. Deixa eu elaborar melhor, desculpa. Então, acho que pensar no senso estético, no senso da arte propriamente dita, né, como uma possibilidade de expressão. Aproveitando que o Ricardo está aí, ele falou muito bem sobre essa questão da expressão na live que vocês fizeram, né, do aluno se expressar, do instrumento. A gente comentou isso agora há pouco também, que às vezes o que o aluno faz reflete no som, na aula, né? Além disso, também na educação musical, você trabalha com desenvolvimento de habilidades, né? A neurociência já comprovou que existem inúmeros benefícios em se aprender música, né? Se desenvolve habilidades motoras, concentração, memorização,
se trabalha com a percepção de sons, e aí a gente pode ir além, que dentro dessa percepção, a percepção do outro, né? Porque você desenvolve uma percepção maior. Pensando por aí também, né, nessa educação que a gente falou do ser humano, se melhora muito a capacidade de trabalhar em grupo, porque quando você toca junto, você tem que respeitar o tempo do outro, você tem que escutar o outro e estar realmente junto. Não é uma corrida quem chega primeiro no final da música, né? É estar junto. Então, isso para trabalhar em grupo, para viver em sociedade, eu acho que é fundamental. Né? Bom, a educação musical é muito poderosa. Eu acho que pode ser vista como uma formação completa, como eu comentei ali antes. Se você pensar que todo conhecimento, quando ele passa pelo corpo, ele é muito mais efetivo, a gente pode trabalhar os aspectos musicais primeiro no corpo, porque depois ele vai aprender muito melhor no instrumento, ou enfim, como ele for fazer para cantar e tal. E a gente já pode até associar isso com atividades psicomotoras, que vão trazer muitos benefícios para os alunos, né? Tanto seja criança, seja adolescente. Então aí a gente já trabalhou o corpo. Além disso, se a gente for pensar em termos de conteúdo, na escola, por exemplo, você tem como ter uma interdisciplinaridade gigante trabalhando uma única música, né? Então, você pode pensar quem é o compositor, aonde ele nasceu, em que época histórica ele viveu. Aí você contextualiza historicamente, geograficamente. Tá, do que se trata essa música? Então, vamos pensar numa história para ela. Aí você já tem a expressão verbal, né? A questão da linguagem. Se você quer pensar em matemática, vamos associar a matemática com o ritmo. Então, claro que não é o objetivo principal da educação musical, mas você tirar 5 minutos para fazer isso e provocar o aluno a pensar, você já tem ganhos muito maiores. Eu tenho uma aluninha que já tocou em vários lugares, em vários festivais, pelo mundo afora, né? E é muito legal, porque cada vez que ela vai tocar fora, a aula de geografia dela é muito maior do que a da escola. Então, ela sabe muito sobre mapas, sobre lugares e tal. E hoje mesmo Então, Desculpa? eu estou aqui, né? Eu para viajar, É muito bom, né? eu fico aqui pensando em tudo que você está falando, né? E eu fico visualizando uma sala de aula de um aluno tendo uma aula de matemática, depois de ter vindo de uma aula de música. Se nós tivéssemos música, se nós tivéssemos educação musical nas escolas. Porque uma vez eu também fiz uma postagem sobre isso, eu levei umas pedradas, né? Porque para variar, eu faço a postagem. E eu falei que seria importante essa questão da educação musical na sala de aula, nas escolas. E você falando, e eu fico aqui, né? Imaginando quanto de benefícios cognitivos que essa criança saiu da aula de música e veio para a aula de matemática. Uhum. Né? E a noção do que é história, do que é geografia, de uma forma mais leve, mais gostosa, através da arte, né? Exato. Gente, eu fico aqui imaginando como seria diferente a formação das nossas crianças, né? Exato. O ensino é muito fragmentado, né? Se a gente pensasse em algo numa única direção, seria muito mais efetivo, né? Você usou a palavra certíssima, é fragmentado. Aliás, hoje o ser humano está todo fragmentado. Você vai num ortopedista porque você está com dor nas costas. Aí você lembra que dói seu joelho, você vai aproveitar, ele é ortopedista. Aí ele fala, não, você tem que ir no especialista de joelho. Você vai no de joelho, você lembra que está doendo sua mão, ele fala, não, mas você tem que ir no especialista de mão. Nós estamos todos fragmentados. É verdade, é verdade. E é difícil pensar no todo, né? É muito difícil. E nesse ponto eu acho que a educação musical pode ser bem poderosa, né? Ao aluno ali, só para complementar um pouquinho, o aluno também, pensando em emoções, né? Dentro desses benefícios que a gente está falando, o aluno aprende a lidar com muita coisa, né? Ele aprende a lidar com frustração, ele aprende a ser perseverante, ele aprende também, quando a gente trabalha, pelo menos, claro que depende do foco de cada professor, né? Mas é possível ele se ver como um todo,
né? E não se ver fragmentado, como a gente está comentando. Então, se a gente faz um trabalho, um direcionamento certo, se a pessoa se vê como um todo, se ela se conhece, né, como um todo, é muito mais fácil para ela depois, seja o que ela for seguir de futuro, enfim, ela ser ela, né? O Ricardo comentou aqui, né? É por isso que o ensino de música deveria ser um direito universal para todos os seres humanos. Verdade. Verdade. Nós vamos defender, né? Eu sou a primeira mãe a falar, faça isso, né? Coloque na música. Mas coloque lá com a Helenice, enfim. Lê. Mas você sabe por que isso? Em função desses benefícios todos que você trouxe, muitas pessoas procuram a educação musical como um enfoque terapêutico. Né? Como você vê isso? Eu tenho algumas experiências de consultório, que depois eu posso até dividir com você, do paciente antes e depois. Né? Eu tenho paciente que já foi seu aluno, né? Sim. Aliás, o seu aluno que se tornou meu paciente. Uhum. E eu conseguia fazer um parâmetro entre outros adolescentes. Então, assim, eu vejo algumas. Eu quero ouvir de você. Como você vê essa questão de buscar a educação musical com enfoque terapêutico? Tá. Eu penso que são duas coisas completamente diferentes. Elas se ajudam? Sim, mas elas são diferentes. Se você tem um objetivo terapêutico, eu acho que você tem que buscar um profissional que trabalhe em função desse objetivo. Se você quer aprender, porque você quer, de fato, tocar um instrumento ou ter uma educação musical, aí sim você vai buscar a escola, né? Então, os objetivos educacionais são diferentes dos terapêuticos. Mas é claro, vai ajudar? Vai. Eu costumo conversar com os pais, perguntar, né? Por que você está... Fazer eles refletirem, né? Por que você buscou aula de música? Né? O que você quer com isso? Né? Porque se ele fala, não, eu quero que meu filho, sei lá, meu filho tem déficit de atenção e eu quero que ele melhore porque eu sei que a música melhora. Eu vou falar, olha, então, aqui ele vai aprender música. Vai ajudar? Vai. Mas se você quer trabalhar o déficit de atenção enquanto um enfoque terapêutico, vamos buscar um profissional relacionado a isso, né? Que domine isso e que possa te ajudar mais nesse sentido. E aí tem a musicoterapia, que as pessoas podem buscar e tal. Então, é comum, né, essa confusão das pessoas buscarem aula de música com um objetivo assim. Mas é isso. Eu preciso pôr o carregador, porque ele acusou a bateria baixa. Vai lá, põe aí que a gente espera. Tá, mas pode ir falando. Então, porque eu vejo a questão Vou só pegar ali. Eu vejo a questão da música como enfoque terapêutico na parte intuitiva, perceptiva e até mesmo para o paciente se expressar. Muitas vezes no atendimento, eu tenho feito isso, inclusive eu consigo fazer no atendimento online. Eu coloco música clássica enquanto eu atendo. É claro que num volume que não interfira na minha sessão, não interfira na fala do meu paciente, nem na minha escuta. Mas eu coloco, e a Helenice caiu de novo, gente. Ela vai ficar muito brava, mas ela caiu de novo. Mas ela volta já já, vamos esperar um pouquinho, porque a Helenice está voltando, e o assunto está muito bom, e juntou aqui agora um pouquinho da questão psíquica, né, que eu quero falar um pouquinho, que ajuda na questão da recuperação da criança e do adolescente violentado. Ela caiu, Luciana. Ela vai voltar. Já é a segunda vez que ela cai, querida. Espero que não tenha machucado. Enfim, essa questão da música, que o Ricardo, na live dele, Ricardo, você está aí, meu filho? Se prepara que a Luciana quer outra live, já vai te chamar para outra live, viu? Vou falar Luciana, viu, Lu? Assim ele não fala que é a mãe dele. Então, nós vamos querer outra live com o Ricardo, que o Ricardo trouxe muito a questão da música como cura, né? E eu vejo, sim, essa questão, o como é importante
também. E eu estava falando que eu coloco música clássica enquanto eu atendo meu paciente num sonzinho, num volume que não interfira no que ele fala e nem no que eu ouço, na minha escuta, né? E eu percebo a diferença do quanto é mais fácil para o meu paciente se expressar, porque ele não está percebendo o efeito da música, ele não está ligado conscientemente na música que está tocando, mas ele está, o subconsciente dele está captando aquelas ondas da música. E tem dado um resultado muito diferenciado em pessoas que têm dificuldade de expressar as emoções. Então, eu venho fazendo esses. Opa, ela voltou, ela está voltando, ela está voltando. Ela tá. Olha lá, a Luciana falou que vai pegar você pelo pé, Ricardo. Voltou! Aê, mas tá difícil aqui hoje, hein? Meu Deus. Não, tá ficando suspense. Faz de conta que é o plim-plim da Globo. Já tô Ai, até da Globo tem descabelada gente. aqui. Não, tá, vamos falar que não, Globo não pode. Enfim, deixa eu mudar de assunto. Eu estava falando aqui, Lê, que eu tenho feito umas experiências e umas observações. Precisava fazer um estudo de caso sobre isso. Estou fazendo, meu filho. Ele já dá ordem, né? Eu estava falando que eu tenho percebido que eu ponho música clássica enquanto eu atendo e tenho conseguido fazer isso no trabalho online também. Eu ponho música clássica num volume, Lê, que não atrapalha o processamento do pensamento do meu paciente e nem a minha escuta. E ele, conscientemente, ele não está ligado naquela música. Mas o subconsciente dele está recebendo todas aquelas ondas musicais. E eu tenho percebido, foi o que o senhor Ricardo disse, você precisa fazer um estudo de caso, já estou fazendo. Eu tenho percebido que pacientes que têm dificuldade de expressar ou de trazer coisas que marcaram muito no emocional, trazem com mais facilidade quando eu coloco a música. Uau! E para alguns eu nem falo o que eu vou colocar. Tem alguns que nem percebem. Hein? Começa a sessão, termina a sessão, passa um tempo. Ô, Márcia, parece que eu tô. Então, assim, mas aí essa pessoa. E há uma diferença nos pacientes que eu não coloco a música. Uhum. Há uma libertação das emoções. Por isso que eu te fiz essa pergunta do processo, o que você vê como processo terapêutico. Uhum. Sim, aí é o processo terapêutico, né? Bem interessante. Muito legal. São coisas diferentes, né? Uma E coisa eu vou ajuda a uma hora outra. lá conversar com você a respeito disso. Ah, vamos sim. Uhum. Que legal. Mas acho que em relação a essa pergunta é isso. E você tem um método específico de educação musical? Eu Uhum. sei que tem. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu método específico. Na verdade, o método não é meu, né? A gente trabalha aqui na escola com o método Suzuki, que é um método que foi criado no Japão, e que ele tem algumas sacadas muito legais. A primeira delas é que se toda pessoa consegue aprender a falar o seu idioma e fala bem, da mesma maneira, todas as pessoas são capazes de aprender um instrumento musical, de tocar, de cantar, enfim. Né? O Ricardo acabou de escrever ali, é o método Suzuki. Muito legal. E esse, na verdade, o senhor Suzuki, ele teve essa sacada observando mesmo, né? Crianças, é algo muito óbvio, mas é algo que até então ninguém tinha parado para pensar. Né, que as crianças no Japão falam, é um idioma difícil, falam muito bem o japonês. Com 2, 3 anos eles já dominam, né, muito do idioma. E o seu Suzuki morou na Alemanha durante um tempo, e aí chegando lá, ele, poxa, mas é um idioma difícil e as crianças com 2, 3 anos falam com fluência. Então todos são capazes, né? E aí cai por terra aquela ideia, aquilo que eu comentei em uma das respostas ali, da questão da discriminação, né? Que eu comentei que algum amigo meu, em algum momento, sofreu discriminação. Falou, você não tem talento, você não serve para isso e tal. Porque no método parte-se do princípio que todos realmente podem aprender. Tá, mas o que isso implica, né? É uma varinha mágica? Não, não é uma varinha mágica.
Então, você tem que pensar se da mesma maneira que você aprendeu a falar, o que tinha quando você aprendeu a falar, o que tinha no ambiente, como era o ambiente, o que favoreceu você aprender a falar. Então, você estava ali todo dia escutando o pai, a mãe ou alguém falando com você, você estava num ambiente que as pessoas falavam aquele idioma, você escutava isso o tempo todo, é um ambiente rico de estímulos, né? Então, da mesma maneira, a gente cria um ambiente rico em estímulos para os nossos alunos. O pai e a mãe fazem parte do processo, né? Estão o tempo todo trabalhando junto com a gente, e isso é um diferencial muito legal, porque se a gente está pensando em educação, a gente acaba educando os pais também, o que é lindo de ver, e as famílias se transformam, é muito bonito. Porque às vezes é mais difícil educar os pais. Sim, é o mais difícil, mas é tão bonito. É verdade, é o lado mais difícil. Mas é lindo quando eles entendem, quando eles aceitam e quando eles de verdade fazem parte do processo. Porque aí está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, que é a criança, o adolescente, né? Que é a direção, é a educação dessa pessoa, né? Então, é um método que não é excludente, né? Que a gente pensa que todo mundo é capaz. É um método que pensa muito na individualidade de cada um tem seu tempo, não se compara com o outro, um respeito muito grande, tudo trabalhado com muito amor, muito cuidado. Então, tem a questão sempre do feedback, né? Do positivo antes de dar alguma correção. O cuidado como são feitas as correções, eu acho que isso tudo é pensar no ser humano, né? Antes de mais nada. É pensar que é um ser humano a ser educado. E um passo a passo, muito legal. Então, a gente trabalha com um passo depois do outro. Enquanto você não adquiriu a habilidade referente àquele passo, a gente não vai dar outro passo. E se o passo está grande, vamos encurtar o tamanho do passo, para que você realmente consiga fazer. Porque se você consegue, a autoestima vai lá no alto. E aí você tem vontade de querer fazer de novo, né? De querer fazer mais, porque você percebe que você é capaz, então você quer ir além. Então, os alunos costumam achar super legal. Eu costumo brincar com eles, mais difícil é mais legal? Eles, sim, mais difícil é mais legal. Então, vamos fazer mais difícil. O quanto mais difícil? O quanto cada um consegue. Né? Mas eles já crescem não pensando nas dificuldades. Tudo é desafio, desafio é legal. E isso para a vida, né? É incrível. Colaboração, desenvolvimento do caráter, isso sim são pontos chaves do método. O caráter acima de tudo. Até tem uma das frases do Sr. Suzuki que é caráter primeiro, habilidade depois. E eu acho isso muito bacana da gente poder trabalhar, vivenciar. Bonito mesmo. E aí, Quando entre eu outras digo coisas, daria para bonito, ficar falando a noite inteira, mas acho que deu para ter um resumo. Não sei se você quiser mais alguma. então, quando eu falo bonito, não é bonito assim, ai que lindo. É bonito no sentido de inteireza, no bonito no sentido de contemplar o método, né? Porque, primeiro, o caráter, né? O mais difícil é o mais legal. Gente, olha que diferença, que estímulo para essa criança aprender, né? Mostrando para ela o quanto ela é capaz de se superar, de melhorar, de ir além, né? E me faz lembrar a resposta de Thomas Edison quando falaram para ele assim na bancada, quando ele foi apresentar a lâmpada. Mas você errou 999 vezes. Né? A pessoa já queria quebrá-lo de cara. E ele disse: não, não, não. É que hoje eu sei 999 formas que a lâmpada não acende. Incrível, né? Né? É bem isso. Né? É bem É, exato. é bem isso. Fazer aquela coisa do difícil, do erro. Santos Dumont, por que, que o avião chama 14 bis? As pessoas não param para se perguntar. Por que, que chama 14 bis? Caramba, porque ele errou 13. Ele errou 13 vezes. Por isso que chama 14 bis. Uhum. Né? Mas o que ele fazia em cada erro? Primeiro ele se recuperava dos tombos, né? Dos machucados, que ele vivia arrebentando telhados em Paris. Aí ele ia lá, onde que eu errei? Ele consertava aquele erro, ele aprendia com aquele erro. E aí você falando, Exato. eu falo para os meus alunos,
o mais difícil é o mais legal? E eles falam, sim, o mais difícil é o mais legal. Quanto? Quanto de cada um? Então, assim, como é gostoso, como é gostoso explorar essa capacidade infinita de aprender dessa forma. Exato. Inclusive, Lê, eu vou pedir para depois que eu deixar a live lá gravadinha, para você colocar seu contato, porque, gente, quem está aqui com a gente, quem vai escutar a live depois, que conhece crianças, adolescentes, que querem fazer alguma, entrar em alguma escola, conheça a escola da Helenice. A Cláudia é diferenciada, por isso que é ela que está aqui hoje, né? Eu estou falando como uma pessoa que a ama? Não, também, né? Porque a Helenice é uma filha para mim, a Helenice é a primeira professora do meu filho, olha onde ele chegou. E não adianta falar por causa do talento dele. Sim, ele tem talento, mas a primeira professora na vida da gente, a minha primeira professora, a dona Áurea, que me ensinou a ler e escrever, eu jamais vou esquecer dela. Se hoje eu tenho o nível de estudo que eu tenho na psicologia, os meus títulos na psicologia, não existiriam se não fosse a dona Áurea, que me ensinou a escrever, juntar o A com B. Não existiriam os meus títulos hoje se não fosse a minha primeira professora. Não existiria o doutorado do Ricardo se não fosse a primeira professora de piano dele. Né? Então, assim, essa importância de vocês conhecerem o trabalho dessa moça e depois de escutar tudo que ela está dizendo, como ela vai olhar para essa criança, como ela, a escola dela, os professores dela, porque os professores dela têm essa formação, como eles vão olhar para o seu filho, como eles vão olhar para o seu sobrinho, para o seu neto. Então, o seu filho, ele não vai estar apenas numa escola de música. Ele vai estar sendo olhado como um todo na escola dessa menina, na escola Clavier. Procurem se informar se você souber de alguém, de alguma criança, de algum adolescente que queira a instrução musical. Se é para fazer, vamos começar a fazer direito. As nossas crianças pedem socorro. E elas não pedem socorro só contra o abuso sexual. Elas pedem socorro de uma educação pobre. Me socorram, eu quero uma educação mais rica. As crianças estão pedindo. Elas pedem socorro de uma educação mais respeitosa, que respeite a capacidade delas. Uma educação para todos iguais. Uma educação onde elas possam realmente serem exploradas e não exploradas, né? Então, conheçam o trabalho dessa menina. Eu digo uma menina porque, para mim, ela vai ser uma eterna menina. E eu acho que ela vai cair de novo já já, gente. Não, não caiu. Então, é isso. Eu gostaria, Lê, que você deixasse uma mensagem para quem está aqui com a gente e para quem vai escutar a nossa live depois, porque muita gente entra depois para escutar a live. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Legal. Deu uma travadinha de novo, espero estar em tempo, no mesmo tempo que você. Bom, primeira Agora tá. mensagem é... Agora deu? Ok. A primeira mensagem é para pais, né? Se vocês procuram realmente uma educação musical para os seus filhos, procurem a formação, porque como a gente falou, a educação musical ela é uma ferramenta muito poderosa. E é muito legal quando você aprende a tomar cuidado com cada detalhe daquilo que está sendo aprendido, que o professor cuide de cada detalhe do que está sendo ensinado, tanto seja detalhe técnico em relação ao instrumento que você vai tocar, seja um detalhe físico, porque a gente cuida muito da postura, para que não machuque, que não tenha dores, né? Então, procura saber quem é o profissional que você está buscando, né, para educar o seu filho. Isso é muito importante, né? Qual a formação, como que ele faz o trabalho, pede para assistir alguma aula com outra pessoa,
Se tem dúvida, pergunta para alguém que conhece, porque também muitas vezes a gente busca, mas a gente não tem uma referência, né, de como deveria ser. Então, às vezes a falta dessa referência nos faz acreditar que está sendo um bom trabalho. Então, é importante, hoje em dia a gente tem internet, a gente tem alguns meios para tentar descobrir se é realmente um bom trabalho ou não, né? E também, se precisar, estou aqui para ajudar, manda mensagem, vai ser um maior prazer. Não precisa estudar aqui, mas estudando bem, né, a gente vai estar muito feliz, tendo uma boa formação. Para os professores, procurem se capacitar constantemente, formação continuada está aí para a gente explorar e aproveitar, porque a gente não pode parar no tempo. As pessoas mudam, os tempos mudam, as coisas mudam e a gente tem que mudar junto. A gente tem que acompanhar toda a mudança. A velocidade de mudança das coisas é cada vez maior e a gente tem que estar atualizado, né? Então, a gente tem um ser humano na nossa frente. Então, é muito importante pensar nisso, né? Como o projeto diz, criança não é brinquedo. Então, essa é a mensagem. Pois é. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer também o pessoal que vem depois visitar a página e assiste a live e deixam comentários. Se quiserem deixar perguntas para a Helenice, eu aviso para ela responder. Fiquem tranquilos, podem deixar perguntas que a Helenice responde. Eu aviso, olha, tem pergunta lá para você. Não vou responder por ela não, tá, gente? Quero te agradecer do fundo da minha alma, de todo o meu coração, por você. Eu sei que você deu aula até 8 horas da noite. Eu sei que você está trabalhando, eu sei que você tem tua casa, teus filhos, mas eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite de primeira, de ter enriquecido esse projeto de Criança Não é Brinquedo, e dizer assim que é muito importante pessoas como você fazendo a diferença. Na minha vida você fez como pessoa e você fez na vida do meu filho, né, que é o seu irmão. Então, muito obrigado, Lê, dá um beijo nos meninos. Quando acabar essa pandemia, nós vamos comer aquele bolo que nós combinamos aqui em casa. A Fabrícia faz um bolo maravilhoso, ela entrou agora. Opa! Enfim, obrigado do fundo do coração. Eu que E a agradeço. todos. Fala, Eu meu que amor. agradeço, nossa, agradeço muito pelo convite, pela confiança aí, e nossa, foi muito gostoso. Peço mil desculpas pela internet, pelos todos os caos aí que caiu e voltou, mas acho que deu tudo certo. E me perdi um Deu pouco tudo aqui em alguns certo. momentos, então tá bom. Mas, gente, super obrigada por vocês estarem aí. Rê, muito obrigada. Rê, Márcia, né? As pessoas se chamam de Márcia, só Rê, eu para que te chamo de você, Rê, Rê, pelo amor de mas tudo Deus, para bem. você, Rê. Para você e para a Rose é Rê, porque a Rose também E... me chama de Rê. Ah, então tá bom, não sou só eu. Enfim, E, nossa, não, tem mais uma que chama super de Rê obrigada. aqui. Não, caiu, voltou, deu tudo certo, tudo sempre dá certo quando é feito com amor. Quinta-feira que Isso mesmo. vem, às 20 horas, estaremos aqui com uma nova live sobre uma dentista falando sobre a saúde odontológica das crianças e dos adolescentes. Não se esqueçam de olhar para baixo. Tem gente pequena pedindo socorro. Preste atenção. Elas pedem socorro de diversas formas. Elas pedem a nossa ajuda todo momento. Não se faça de despercebido. Olhe para baixo. Acuda. Socorra. E quando você não conseguir, peça ajuda para quem possa te ajudar a ajudar essas crianças. Porque criança não é brinquedo. E nós não vamos desistir. Nós não vamos parar com esse projeto. Nós vamos continuar insistindo, persistindo e, quem sabe, vendo florescer um momento melhor para essas crianças e mais respeito. Um beijo, muito obrigado, bom fim de semana. Até quinta-feira, gente. Obrigada, Lê. Filho, te amo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Beijo grande.
Tchau, tchau. Obrigada.